Fizeram as questões? Vamos lá. Tá gravando? Vamos lá. Vamos fazer junto. Não sei se vai dar para corrigir tudo, mas a gente vai onde der. Acerca da responsabilidade civil, ele quer a correta. Letra A. Adota-se como regra a teoria do risco integral ou do risco administrativo? Risco administrativo, tá errado. B. A teoria do risco administrativo não admite causa excludente ou admite? Admite. Letra C. A conduta, conduta comissiva ou omissiva do poder público, conduta dano e nexo causal, conduta dano nexo causal, são elementos da RESP objetiva, sim ou não, gente? Letra C. Letra C. Sem mistério. Você marcou outra, pode falar. Você marcou que eu vou corrigir. Não fica com vergonha, não. O máximo que pode acontecer é o quê? Te humilhar perante a turma. Brincadeira, brincadeira. Sem humilhação por hoje. 2. É brincadeira, tá, gente? João. Aí na prova você grifou o João, né? Auditor do controle externo Tribunal de Contas do Estado Alfa. Então, João, servidor público do Tribunal de Contas do Estado Alfa. Eu nem vou ler a questão. Se ele fizer algo que causar um dano, vai processar quem? O João, o Tribunal de Contas ou o Estado Alfa? Porque o Estado Alfa é a pessoa jurídica de direito público. Tudo bem? Podia ser a União, podia ser o DF, podia ser o município. Tudo bem? Ele obteve no curso de auditoria governamental dados e informações sensíveis acerca dos potenciais beneficiários da política pública de combate ao uso de drogas desenvolvida pelo Estado Alfa. Legal. Embora tais dados tenham recebido devido tratamento pela equipe de auditoria, com a categorização como sigilosos no sistema da corte, vieram a público por desídia de João. Desídia é culpa, né? Porque ele foi preguiçoso, né? Violou o dever de cuidado, que divulgou em aplicativos de mensagens e redes sociais abertas. Pedro, um dos beneficiários da referida política pública, teve a sua vida severamente impactada pela divulgação do seu nome nas redes sociais, o que lhe acarretou danos morais e materiais dos quais busca reparação em sede judicial. Então, olha só, o João causou um dano. O Pedro vai processar quem? O Estado Alfa. Concorda comigo? O Pedro processa quem? O Estado Alfa. E o Estado Alfa responde objetiva ou subjetivamente? Objetivamente, com base no risco administrativo. Vamos lá. Nesse contexto, concede na responsabilidade civil o Pedro, que é a vítima, né? Deve demandar. Demandar é ajuizar a ação. Demandar é ajuizar a ação. Contra João? É contra João? Contra o Tribunal de Contas? Não, o Tribunal de Contas é o órgão. Contra o Estado Alfa? Sim. Direto, exclusivamente, sendo a sua responsabilidade o quê? Objetivo. Então, se um policial civil causa um dano, não é contra o Tício, que é policial, não é contra a Polícia Civil, é contra o Estado do Rio de Janeiro. Letra C. 3. Diante da necessidade de aprofundar os seus conhecimentos acerca da responsabilidade civil do Estado, Briana passou a estudar a orientação dos tribunais superiores acerca do tema, notadamente em relação ao dispositivo 37, parágrafo 6 da Constituição, vindo a concluir corretamente que o aludido dispositivo, letra A, abarca a responsabilização do Estado por dano ambiental. Aí tu grifou dano ambiental. Dano ambiental devendo ser aplicada, nesse caso, a teoria do risco administrativo ou risco integral? Integral. B. Não é aplicável o 37, parágrafo 6º, em nenhuma hipótese à omissão do Estado? Não é aplicável ou é aplicável?
Tanto a ação quanto o quê? Omissão, principalmente se a omissão for específica. C. O 37, parágrafo 6º, abarca ataques terroristas a bordo de aeronave com matrícula brasileira operada por empresa brasileira. Ataque terrorista, aeronave, o Alberto falou alguma merda disso aí. Em relação a qual deve ser aplicada a teoria do risco administrativo ou integral? Integral. D. O 37, parágrafo 6º, aqui, gente, olha para cá. 37, parágrafo 6º é a regra. Risco integral é o quê? Exceção. Que não está o quê? No 37, parágrafo 6º. Concorda comigo? O 37, parágrafo 6º não alcança a responsabilização em decorrência de atividade nuclear. Porque a atividade nuclear se submete ao regramento específico. Hipótese, atividade nuclear, que é aplicável o risco o quê? Integral. Eis a verdade, ela vos? Amém. É essa. Quatro. Maria residia em uma comunidade carente e um domingo, a sair para ir à padaria, foi baleada na porta de sua casa. Então, operação policial, né? Aquela jurisprudência que a gente viu. Na ocasião, estava havendo uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas na região. No caso em tela, a respeito da responsabilidade civil, de acordo com o STF, ele quer a correta. O Estado responde civilmente com base no risco integral ou administrativo? Administrativo. B. A demonstração da presença de excludentes de responsabilidade é ônus probatório dos parentes da Maria ou do Estado? O Estado tem que provar a culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. C. Haverá responsabilidade civil do Estado somente se está comprovado que os agentes policiais agiram com dolo e culpa? Não, porque a responsabilidade é objetiva, independe de dolo e culpa. D de delta. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante a operação policial e militar. Essa perícia inconclusiva é suficiente por si só para afastar a responsabilidade? É suficiente ou não é suficiente? Não é. Então é a letra E. O Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operação de segurança pública, em caso de perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal, nos termos da teoria do risco administrativo. É a letra E. 5. João, auditor do controle externo, Tribunal de Contas do Estado Alfa. Pô, de novo. Mas é diferente essa, né? Então é o João, auditor do Estado Alfa, entendeu? No exercício da função, analisou de forma errônea o pedido de concessão de aposentadoria formulado por Ana, servidora pública de órgão jurisdicionado. Esse fato resultou no indeferimento no pedido de aposentadoria por parte do corpo deliberativo da Corte de Contas, com o consequente retorno da servidora ao exercício das funções, mesmo já tendo cumprido integralmente o período aquisitivo. Questão da FGV, câncer, irmão. Câncer, já não tem... Porra, já, cara, o que ele quer? O cara não concedeu algo que deveria ter o quê? Concedido. Que era o quê? A aposentadoria. Ponto, é isso. Cansa. Você está exausto. Eu estou exausto só de ler isso aqui. Sentindo-se prejudicada pelo indeferimento do pleito, Ana ajuizou demanda judicial diretamente contra João. Espera aí. Ela poderia fazer isso, gente? Não. Poderia não. Por quê? Porque ela teria que ir contra o Estado e depois o Estado contra o João nos casos de dolo e culpa. Vamos lá. Ela foi contra o João pleiteando reparação de danos morais e materiais sofridos, em razão da análise errônea realizada pelo auditor.
Nesse contexto, em sede de responsabilidade civil, ele quer a correta. Gente, o João é agente público. Ele pode ser demandado diretamente pela vítima ou não pode? Não. Se ele não pode, você já eliminaria a A, B e a E. Concorda comigo? Porque a B e a E fala que ele pode ser demandado ou diretamente pela vítima ou concomitantemente com o Estado. Não, a vítima tem que processar o Estado. Tudo bem, gente? Sim. Você ficaria entre a C e a D. Letra C. João não pode ser demandado. Demandado é ser acionado na justiça, tá? João não pode ser demandado diretamente, mas apenas em regresso. Peraí, até aqui tá maneiro, gente? Sim. Sendo a responsabilidade do João, olha para cá, a do agente público é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Então, sendo a sua responsabilidade subjetiva. A partir dessa premissa, letra C ou letra D? D. Letra D. D de delta. 6. A sociedade Bora Bombar desenvolve atividade empresarial relacionada à venda de artigos para festas, mas seus representantes clandestinamente decidiram vender fogos de artifício para incrementar o negócio, sendo certo que foram realizadas, olha aí, ó, inúmeras denúncias junto ao poder público local acerca de tal fato, sem que qualquer providência fosse adotada pelos agentes competentes municipais. Ou seja, eles foram avisados e não fizeram nada. Diante do indevido... A questão podia acabar aí. Podia acabar aí ou não podia? Podia. Comércio ilegal de fogos, o Estado não fez nada, ele responde sim ou não? Sim. Mas a questão é que ela quer te humilhar. Ela vai e bota mais dois parágrafos, entendeu? Diante do indevido acondicionamento dos referidos produtos irregulares no fundo do depósito da respectiva loja, houve uma explosão que ocasionou danos materiais e morais a Mauri. A Mauri é vítima, que foi atingido pelos destroços quando transitava na localidade no momento trágico do evento. Por considerar que o município deve ser civilmente responsabilizado em decorrência de sua obrigação de fiscalizar tais atividades empresariais, a Mauri visa ajuizar a ação indenizatória em face do mencionado ente federativo. Ou seja, ele quer processar o município porque ele não fiscalizou, ele sofreu um dano. Ele pode, sim ou não? Sim. Diante dessa situação hipotética, STF, vamos lá. Letra A. Considerando que o comércio de fogos de artifício é uma atividade que põe em risco a coletividade, o ordenamento prevê a responsabilização do município, comércio de fogos, com base na teoria do risco integral ou risco administrativo? Risco administrativo. Fogos não está na exceção, não. Fogos não está na exceção, não. B. Não é cabível a responsabilização do município ou é cabível? É cabível porque ele foi avisado e não fez nada. C. Tendo em vista que a ausência dessa fiscalização foi uma omissão específica, sim ou não? Sim. Então a resp é ob ou subjetiva? Objetiva. Porque a omissão foi o quê? Específica. Tendo em vista que a ausência de fiscalização corresponde a uma conduta omissiva do ente federado, o município, a responsabilização do município, na hipótese narrada, é subjetiva ou objetiva? Objetiva aqui, ó. Objetiva, prevalece na ação e na omissão. Principalmente se a omissão for específica. D. Considerando que a responsabilidade pela explosão é da sociedade que acondicionou os produtos indevidamente, eventual responsabilização do município apenas pode ser subsidiária ou é primária? Primária. Ou seja, o município responde, pode processar o município. Se você conseguiu sobreviver até aqui, veja a letra E. É difícil, né? Não é difícil? Olha a letra E. A caracterização da responsabilidade objetiva do município em tais casos
exige a violação de um dever jurídico específico de agir, como se infere do caso narrado, em que inúmeras denúncias demonstram que as irregularidades praticadas pelo particular eram de conhecimento do poder. Gente, na boa, essa até é intuitiva, né? Letra E de eco. Questão 7. Essa questão derrubou uma galera lá em Minas, hein? Podemos? Vamos dar o gás final. Durante o cumprimento de uma diligência externa determinada pela autoridade policial, o Carlos, que é um policial civil do estado de Minas, agindo de forma negligente, negligência é culpa, né? Ele acabou por atropelar um transeunte. Então ele atropelou um pedestre. Registre-se que, realizada a perícia no local dos fatos, constatou-se que o pedestre não teve qualquer culpa para o advento do resultado danoso. Opa, se o pedestre não teve culpa, o Estado responde, sim ou não? Sim, porque não tem excludente de responsabilidade. Então marque verdadeiro e falso. Então vem cá, o que a vítima tem que fazer? Processar o Estado de quê? De Minas Gerais. Olha para mim, gente. O que a vítima tem que fazer? Processar o Carlos? Processar a Polícia Civil? Processar quem? O Estado de Minas Gerais. Então olha para cá. A vítima processa o Estado de Minas Gerais, porque é a pessoa jurídica a qual o Carlos é lotado. Teoria do órgão da imputação, não é isso? Aí depois o Estado de Minas Gerais processa quem? O Carlos, que é o quê? Subjetivo. Agora, o Estado, para ter o ressarcimento, tem que provar o dolo e culpa de quem? Do agente público. Do Carlos. Que teve, né? Que foi o quê? Negligente. Todo mundo me entendeu? Essa questão foi meio capciosa, na minha opinião. O Estado de Minas Gerais poderá ser responsabilizado subsidiariamente em razão da conta de Carlos, caso este não tenha capacidade de arcar com eventual indenização? É subsidiário ou é primário? Primário. Até porque mesmo se Carlos for rico, eu não posso ir contra ele. Teoria da dupla imputação. Falso! Falso! Próximo aí. A responsabilidade civil de Carlos. Ele tá falando da responsabilidade civil de quem, gente? Carlos. Carlos é o Estado ou o agente? A responsabilidade de Carlos, na qualidade de agente, é objetiva, pressupondo-se a demonstração do estado anímico, certo ou errado? A dele não é objetiva, é o quê? Subjetiva. Falso também. Agora é fácil, mas na hora da prova, né? Roberto, quando você lê, eu acerto todas. É impressionante. Caramba. E última. Para que a responsabilidade civil do Estado de Minas possa ser invocada, para que esse cara aqui, ó, tenha a responsabilidade... Olha pro quadro. Para que esse cara aqui, ó, Estado de Minas, tenha responsabilidade, é necessário que se demonstre em juízo no que consistiu a conduta negligente de Carlos. Para esse cara aqui responder, esse aqui, eu preciso provar a conduta negligente culposa de Carlos ou não? Não, porque a responsabilidade é o quê? Objetiva. Então é falso o quê? Também. Gabarito. Falso, falso, falso. Dá um negócio, né? Mas a letra B. Tá bom? A letra B. Tá aparecendo tua vizinha. Falsa. 8. Falso fofoqueiro. Ó. A sociedade empresária Alfa, com personalidade jurídica de direito privado, atua como concessionária do serviço de coleta de lixo do município Sigma. Pera aí. Eu tenho uma sociedade empresária Alfa, que presta um serviço o quê? Público. A quem?
ao município sigma. Olha para cá. Olha para cá. Se essa sociedade empresária é uma pessoa jurídica privada que presta serviço público, para quem? Para o município. Quem responde ao município é ela. Ela. Porque ela é uma pessoa. Tá? Ela é uma pessoa. Então tem que processar quem? Ela. Tá bom? João, motorista empregado de Alfa, que é a empresa concessionária, né? Ao conduzir um caminhão dessa empresa durante a jornada regular de trabalho, atropelou e causou lesão grave em Pedro, pessoa que residia no município Delta e que não era usuária do serviço. O terceiro, a vítima, o usuário ou não usuário do serviço, tem direito à resposta objetiva, sim ou não? Sim. Então, esse cara, ele vai processar quem? O município ou a empresa Alfa? A empresa Alfa. E ela responde objetivamente, à luz do 37, parágrafo 6. Você tem que achar essa resposta aí, ó. Ele vai processar a empresa Alfa direta e objetivamente para uma pessoa de direito privado que presta serviço público. Vamos ver se tem essa aí. Letra A. Como Pedro não era usuário do serviço, a responsabilidade de Alfa é subjetiva ou continua objetiva? Continua objetiva. B. Sigma. O que é sigma? É o município, porra. Ah, é verdade, eu queria muita informação. Eu tô cansado já. Tá de noite. Sigma é o município, pô. Tem nada a ver com isso. Sigma deve ser responsabilizado ou vai ser Alfa? Alfa, porque Alfa é o quê? É a concessionária. C. Como Alfa é concessionária do serviço, somente ela pode ser responsabilizada em caráter... É essa. Hã? Quê? Tá saindo na caixa? Ainda bem que é só vibração, né, cara? A pessoa quer um espírito. Pra você aí de casa não tá entendendo nada, fica sem entender. Melhor, né? 9. Durante a operação da polícia no estado Alfa, na comunidade Beta, houve um confronto armado com disparos de arma de fogo entre agentes de segurança pública e integrantes de uma organização criminosa que resultou a morte do idoso Antônio, que foi atingido no peito por uma bala perdida. Mesma coisa daquela questão anterior, bala perdida. Perícia conclusiva por si só não é suficiente, cabe o Estado provar excludente de responsabilidade. Familiares de Antônio ajuizaram a ação indenizatória em face do Estado Alfa. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Primeira, o Estado é responsável objetivamente na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco integral ou risco administrativo? Risco administrativo. Risco administrativo. 2. É ônus probatório. Que é isso? Cabe ao Estado demonstrar, ônus é fardo, né? Cabe ao Estado demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade. Certo ou errado? Certo. 3. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante a operação policial e militar não é suficiente por si só para afastar. Agora tá o quê? Correto. Então, falso, 1, 2 e 3 corretos, letra D de delta. Próxima aí. João, analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão do município de Niterói, no exercício da sua função, de forma culposa, praticou o ato ilícito que causou danos materiais a Maria. Então, João causou danos a Maria.
Maria ajuizou a ação indenizatória em face do município. Ele trabalhava no município de Niterói. E obteve por sentença que acaba de transitar em julgado, no valor de R$ 10.000, a título de reparação de danos. No caso em tela, na ação ajuizada por Maria em face do município de Niterói, incidiu a responsabilidade civil objetiva, letra A, com base na teoria do risco quê? Administrativo. Sendo cabível a ação regressiva do município em face de João. Opa, nessa ação do município em face de João, a responsabilidade será o quê? Corretíssimo. Letra A. Onze. Ao analisar a possibilidade de responsabilização civil de certo Estado da Federação, em decorrência da promulgação de uma, grifa por favor, lei de efeitos concretos. Alberto, o que é isso mesmo? Foi na primeira parte da aula, mas eu tô tão cansado. Vou ter que tomar ômega 3, Alberto. E tá ali, ó. Lei de efeito concreto é aquela que vai incidir em uma pessoa o quê? Específica, ou um grupo específico. Formalmente, ela é uma lei, mas ela tem natureza de ato administrativo. É aquela lei, ó, que determinou que meu terreno agora é área de preservação florestal. É uma lei que não é dotada de generalidade e abstração. Lembra que o Estado, ele não responde por atos legislativos, mas tem duas exceções. Lei inconstitucional decretada pelo STF e a lei de efeitos o quê? Concretos. Desde que seja anormal e específica. Anormal porque supera o mero aborrecimento e específica porque atinge pessoa determinada ou grupo determinado. Ao analisar a possibilidade de responsabilização civil de certo Estado da Federação em decorrência da promulgação de uma lei de efeitos concretos que observou o devido processo legislativo e se mostra compatível com a Constituição, mas apesar de válida e constitucional, olha para cá, se ela é válida, o ato é ilícito ou é lícito? Mas cabe responsabilidade? Sim. Qual teoria? Repartição dos encargos e ônus o quê? Se a gente tem o bônus, tem que arcar com o quê? Com o ônus. Ah, mas só você que perdeu, mas me pague, porque você arca com o bônus também. Apesar de válido e constitucional, ocasionou prejuízos individualizáveis e anormais. Olha as palavrinhas no quadro. A determinado administrado. Mônica verificou corretamente que se trata de hipótese de responsabilidade objetiva com base no risco integral. B. Responsabilidade subjetiva com base no risco administrativo. Olha a letra C que bonitona. Responsabilização por ato o quê? Lícito, com fundamento na repartição dos ônus e encargos o quê? Só você vai acertar essa, hein? Letra C. Isso é o creme. Isso aqui que está no quadro é o creme de la creme. 12. Enzo, adolescente, é estudante de uma escola pública municipal, que após diversas ameaças que eram de conhecimento de todos no ambiente escolar, agrediu-a também uma adolescente e aluna da instituição, Júlia, sua antiga namorada. Entendeu? Então ele estava na escola e agrediu a antiga namorada. Tal fato ocorreu em sala de aula, durante o período letivo, na presença de professores e inspetores que nada fizeram. Olha a omissão o quê? Específica. Sendo certo que Júlia sofreu lesões graves em decorrência do evento, razão pelo qual seus genitores almejaram buscar a responsabilização do respectivo ente federativo. Gente, esse município dessa escola tem responsabilidade ou não? Sim. A omissão foi específica? Sim. Há uma responsabilidade sub ou objetiva? Objetiva. Vamos lá. Letra A. Responde objetivamente no âmbito civil pelos danos causados a Júlia, ok, mas com base no risco integral ou risco administrativo?
Risco administrativo. Não pode ser responsabilizado civilmente? Não, errado, o município pode sim. C, responde subjetivamente ou objetivamente? D, não pode ser civilmente responsabilizado, está fora. Letra E de eco, é o gabarito. Responde objetivamente em âmbito civil pelos danos causados a Júlia, pois tinha um dever de guarda, vigilância e proteção da aluna da instituição pública. 13. Estamos acabando, hein? Mário, que Mário? Deixa pra lá. Essa é muito boa, né? Essa aí, quinta série raiz, porra. Essa, porra, é muito boa. Ocupante de um cargo efetivo na prefeitura de Macaé conduzia um veículo automotor oficial devidamente caracterizado pela Praia do Pecado. Onde é que é essa praia, hein? Ocasião em que, por imprudência, atropelou um ciclista, o qual sofreu diversos danos materiais. Tem responsabilidade aí, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Claro que tem. Registre-se que Mário não estava no momento do acidente em sua jornada regular de trabalho, embora tenha atuado na qualidade de agente público. Parou. O Estado tem responsabilidade, sim ou não? Sim, porque ele não estava no exercício, mas estava a pretexto de exercer. Nesse cenário, é correto afirmar que o município de Macaé, letra A, responde objetivamente pelos danos causados ao particular, desde que comprove que Mário não possui recursos? Nada a ver. B, não tem responsabilidade? Errado. C, mesma coisa. D, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados. Letra D de delta. (14). Diana estava caminhando quando caiu em um gigantesco buraco na calçada, sendo certo que a queda importou em diversas fraturas em seu corpo, em relação às quais foram necessárias diversas cirurgias, longo tempo de internação e um tratamento de mais de 6 meses. Em decorrência de tais fatos, Diana ajuizou a ação indenizatória em face do município, por meio da qual demonstrou que o buraco existia há mais de um ano antes da queda e foi aumentando de tamanho. Aí vem o pulo do gato. A despeito das inúmeras reclamações dos munícipes para que fossem adotadas providências a fim de evitar acidentes e danos, tais como aqueles que por ela foram experimentados, sem que qualquer conduta fosse realizada pelo ente federativo, sequer para sinalizar a existência da cratera. Ou seja, o poder público foi avisado, mas não fez nada. Responde sim ou não? Foi omissão genérica ou específica? Resp objetiva com base no risco administrativo. Vamos lá. É correto afirmar que, com relação à demanda, a ação ajuizada por Diana, letra A, o município não pode ser responsabilizado. Está errado? Pode sim. Letra B, é indispensável a demonstração do elemento subjetivo, não a responsabilidade é o quê? Objetivo. Letra C, caso demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão, ou seja, a violação do dever legal específico do município de agir para impedir o evento danoso, a responsabilização do município é objetiva, letra C. 15. João, motorista da Sociedade Empresária Alfa. Olha essa Sociedade Empresária Alfa de novo. Concessionária de serviço público de coleta de lixo do município Sigma. Peraí. Sociedade Empresária Alfa. Você está cansado, mas na prova você vai estar mais cansado ainda. Isso é um teste para você. Eu tenho uma Sociedade Empresária Alfa que presta um serviço público no município Sigma. Quando se encontrava na direção do veículo e atropelou Joana. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Joana, caso decida ingressar com a ação
de responsabilidade civil, vai ter que ingressar contra quem, gente? Contra a empresa ou contra o município? Empresa. Sociedade Empresária Alfa. Então vamos lá. Letra A. Deve demonstrar a culpa de João? Quem é João? É o motorista. Tem que demonstrar a culpa dele? Por que não? Porque a responsabilidade é objetiva, independe do óleo e culpa. Somente pode ajuizar a ação em face de sigma. Que porra de sigma é esse? É um município. É em face de sigma ou de alfa? Alfa. A vítima deve ajuizar a ação em face de João, o agente público, gente? Não. Letra D. Terá que demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado, mas não o elemento subjetivo do agente. Ou seja, olha só, para a vítima processar a empresa alfa, ela tem que provar o nexo causal entre a conduta e o resultado, sim ou não? Sim. Mas não o elemento o quê? Subjetivo, porque independe de dolo e culpa. Galera, esse é o gabarito. Essa questão foi foda, hein? Vamos na letra E. Não poderá invocar a responsabilidade objetiva de alfa. Poderá sim. É a letra D de delta. 16. Boa. O artigo 37, parágrafo 6º, consagra a responsabilização civil objetiva do Estado em razão dos danos que seus agentes nessa qualidade provocarem a terceiros, com base na teoria do risco administrativo que admite como causas excludentes e atenuantes de responsabilidade, entre as quais podem ser indicadas respectivamente. Respira, levanta a cabeça. O que ele quer? Ele quer uma causa que exclui a responsabilidade e outra causa que atenua a responsabilidade. Quais são as causas que excluem? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Todas excluem, mas eu falei para você que a culpa concorrente da vítima não exclui o quê? Atenua. Ele quer uma que exclui e uma que atenua. Vamos lá. Letra A. Caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, os dois são causas excludentes. Ele quer uma que exclui e uma outra que atenua. Força maior e fato exclusivo de terceiro, as duas são o quê? Excludentes. Ele quer uma que exclui e a outra que atenua. Fato exclusivo de terceiro é excludente? Sim. Culpa concorrente da vítima atenua? Sim. É essa. Letra C. Tá acabando. Olhar pro relógio não vai me impressionar não, hein? Tenho 6 minutos. 17. Caio, residente domiciliado no município Alfa, conduzia o seu veículo automotor, ocasião em que se iniciou uma forte chuva torrencial. Aí é o pulo do gato, de natureza imprevisível, força maior, que acabou por danificar severamente o automóvel, sem qualquer contribuição comissiva ou omissiva do ente federativo. Gente, se não tem qualquer contribuição, o Estado responde? Não. Nesse contexto particular, ingressou com uma ação em face do município. Ele é maluco, né? Visando o ressarcimento dos danos materiais suportados. Nesse cenário, galera, é correto afirmar que há responsabilidade ou não há? Não há. Se não há, você já elimina a letra C e D que fala que há. Ficamos entre a A, B e a E. Por que não há responsabilidade? Letra A. Não há porque foi fato exclusivo de terceiro? Chuva? Não. Chuva é fato exclusivo da vítima ou é caso fortuito? Caso fortuito. Letra E de eco. Próxima. É de eco. 18. João reside em um imóvel ao lado do aeroporto. Esse aeroporto é gerido pela União Federal. Como regra geral, para chegar a seu domicílio, ele deve contornar o aeroporto, que dispõe de diversas cercas ao seu redor,
para impedir o ingresso de pessoas não autorizadas por questões de segurança. Um dia, João, caminhando em direção à sua casa, percebeu que uma das cercas estava furada por ausência de manutenção. Cerca furada, ausência de manutenção, culpa do Estado. Culpa da União, concorda? Que ela devia fazer o quê? A manutenção da cerca, do aeroporto, ok? Em assim sendo, ingressou no aeroporto, mesmo visualizando uma placa no sentido de ser proibido o trânsito de particulares no local. Então tem uma puta placa, não passe aqui. O que esse cara fez? Ele entrou lá no local. Tem culpa da União, mas também tem culpa o quê? Da vítima. O que vai acontecer? Vai atenuar a responsabilidade. Concorda comigo? Vai atenuar a responsabilidade. Vamos lá. Na sequência, João foi atingido por um caminhão-tanque sofrendo graves danos físicos. Nesse cenário, é correto afirmar. Letra A. Existe responsabilidade da União, sendo certo que a indenização vai ser integral ou vai ser atenuada? Atenuada. B. Existe responsabilidade civil da União Federal, mas em decorrência da concorrência de causas para o evento danoso, concorrência de quê? Da culpa concorrente da vítima, haverá uma redução do valor da indenização. Letra B de Bravo. Na 19, marca a letra C. 19, marca a letra C. Na 20, marca a letra E de eco. Na 21, marca a letra D de delta. Na 22, letra C de Charlie. Senhores, por mais aulas assim, gostei muito da aula de hoje, tá? Valeu, tamo junto, até a próxima.